Tudo bem com vocês? Boa noite vocês que estão conectados conosco na internet, sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai fazer uma diferença transformadora na vida de todos nós. Amém? Vamos orar para a gente dar início? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito que nos instrui, que nos capacita, Senhor, não só para ouvirmos, mas para falarmos da Tua Santa Palavra. Porque ninguém pode conhecer melhor da Palavra do que aquele que inspirou aos homens a escrever a Palavra do Deus vivo. Obrigado, Pai, que hoje essa palavra faça algo extraordinário nos nossos corações, que os nossos ouvidos internos sejam destrancados e absorva, Senhor, da verdade que cura, que liberta, que prospera, que causa harmonia e amor, porque Deus é amor. E nós estamos conectados com Deus quando damos amor e recebemos amor, porque se nós não conseguimos amar, dificilmente estaremos conectados à videira. Porque da videira nós recebemos muito amor. E nós, por estarmos conectados nela, nós damos muitos e bons frutos para a glória do Pai, em nome do Filho. Amém. 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 Hoje eu trouxe uma palavra, nós vamos dar início aqui, e eu intitulei ela de Pecado Imperdoável. Porque muitos cristãos, inclusive dentro das igrejas evangélicas, né, que se intitulam, eles falam muito de um pecado imperdoável, né? E eu sei que isso atormenta muita gente e vira quase uma religião à parte. E hoje o Espírito me deu essa palavra e eu trouxe ela para nós destrinchá-las, trazendo a verdade, a luz da palavra de Deus, para sermos guiados por ela. Não por emoções, por sentimentos, por doutrinas, por ritos e rituais de homens, mas pela verdade que liberta, né? Hoje, até na mensagem do Príncipe hoje, no devocional dele, ele falava exatamente das pessoas que buscam a sabedoria humana, né? Nos livros de autoajuda, em algumas pessoas que têm muito conhecimento natural, mas o verdadeiro conhecimento está na palavra de Deus. E só quem pode nos revelar é o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós nunca vamos conseguir entender o sobrenatural com o natural. Com o sentimento, com as emoções. Não. O sobrenatural é algo extraordinário. Amém? Então nós vamos hoje navegar sobre o pecado imperdoável. Pecado imperdoável. Você sabe o que é o pecado imperdoável? Vocês sabem? Será que já cometeram, gente? Ó, ficou gente assustada aí. O pecado imperdoável é simplesmente o pecado de um descrente rejeitar continuamente Jesus como Salvador. João 3,18 afirma que quem crê não é condenado, mas quem não crê já está julgado por rejeitar o Filho único de Deus. Então é impossível um crente cometer o pecado imperdoável. Porque, vamos ler novamente o que João 3,18 afirma. Quem crê não é condenado. Então não passa por julgamento, não é condenado. Mas quem não crê já está julgado por rejeitar o Filho único de Deus. Então é impossível um crente praticar o pecado imperdoável. Porque o pecado imperdoável é exatamente você blasfemar, é você não crer no que a palavra está te dizendo, não crer no Filho de Deus como Salvador, não só da tua vida, mas do mundo. Amém? Ele é condenado por não crer, por não aceitar o presente gratuito da salvação de Deus. Essa pessoa está dizendo, eu não preciso de Jesus. Eu posso muito bem salvar a mim mesmo. Eu sou um cara íntegro, eu sou um cara bom, eu pago as minhas contas em dia, eu faço bem, eu ajudo. Eu sou um excelente profissional, eu não preciso de Jesus. Eu sou um homem correto, eu sou uma pessoa digna, mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o sangue não é o nosso, porque ainda que nós derramássemos o nosso sangue, nós não teríamos condições de ser aceito diante de Deus, porque o nosso sangue já é pecado
é sangue de pecador pelo pecado de Adão, a natureza adâmica. Mas o sangue de Jesus é um sangue divino. Então nós somos aceitos através do sangue de Cristo Jesus. Amém? Ele é o nosso Messias, ele é o nosso Salvador. Era isso, né? E quando você vai agora na antiga aliança, era isso que os fariseus hipócritas, que Jesus chamava, eram os religiosos, os mestres da lei, ele chamava de hipócritas, sepulcros caiados. Porque eles conheciam tudo da lei, mas eles queriam se justificar através das suas obras. E era isso que os fariseus hipócritas estavam fazendo no tempo de Jesus. Bem diante dele, né? Bem diante daquele que era o Messias, era o enviado. Eles estavam fazendo isso. Apesar de todos os milagres surpreendentes da graça de Jesus, que Jesus tinha realizado dezenas de milagres na frente deles, eles viam tudo aquilo. E quando Jesus operava um milagre, eles queriam matar Jesus. Por quê? Às vezes, a maioria das vezes, os milagres eram no sábado, porque o sábado para eles, para os fariseus, para os judeus, era maior do que o próprio Deus. E Jesus chegou a um ponto que falou: não sou eu maior do que o sábado? Eu fiz o sábado, eu criei o sábado. Mas as pessoas queriam matá-lo quando ele fazia um milagre no sábado. E era o quê? Eram pessoas, eram criminosos? Não, eram religiosos. Por isso, nos evangelhos, Jesus falou: as prostitutas, os ladrões estão entrando no reino dos céus, mas os religiosos estão ficando do lado de fora. Porque eles só conheciam a Cristo Jesus, a Deus, de ouvir falar. Eles tinham a promessa que receberiam um enviado, o Messias, e o Messias estava ali, na sua frente, mas eles não o reconheceram, eles não o aceitaram. Pelo contrário, eles mandaram ele para a cruz. Amém? Eles se recusaram a crer que ele era o Messias. Chegaram a ter a audácia de dizer que seu poder e autoridade vinha de um espírito maligno. Eles olharam Jesus curar, expulsar demônios, ressuscitar mortos, andar sobre as águas, transformar a água em vinho, né? E ele falava o quê? Ele cura, ele opera milagres através de um espírito maligno. Deve ser Beelzebul. Eles não reconheciam ao Cristo. Eles não aceitaram ao Messias. Meus irmãos, é impossível um crente nascido de novo, como eu e vocês, cometer esse pecado, porque já recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? É impossível nós cometermos o pecado imperdoável, porque Jesus é o nosso Salvador. Não é isso? Mas muitas igrejas, muitas doutrinas religiosas, eles se apegam a uma passagem e eles criam praticamente uma religião de condenação, de medo. E o evangelho não é medo, o evangelho é relacionamento. E se chama, a palavra evangelho no original, ela se chama boas novas. Onde que está você pregar o medo, a condenação? Onde que está as boas novas nisso? Não existe boas novas. Você pregar a derrota, medo, você está pregando, você está honrando a Deus ou ao inimigo? Será que o medo vem do inimigo, né? É a fé investida. Será que ele é maior do que o nosso Deus? Não. Mas quando a gente dá mais ênfase ao medo, quando a gente dá mais ênfase às derrotas, nós estamos enaltecendo a Deus, a palavra ou ao inimigo? Não é? Porque nós somos doutrinados a andar pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que tocamos, ao invés de andarmos por aquilo que não vemos. Mas aquilo que não vemos é mais real do que tudo que nós estamos vendo aqui. Amém. É muito mais real, porque o invisível é eterno. Né? No início era o verbo, e o verbo se fez carne. Era o verbo. Amém? Em João 5,24, Jesus afirma: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê
naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então entende que é impossível um crente realmente nascido de novo, que anda à luz da palavra, que conhece a verdade da palavra, não se apega a passagens, alguns textos bíblicos fora do contexto, porque eu falo sempre, a Bíblia é sensacional, é um livro extraordinário, mas nem tudo que foi escrito na Bíblia é para o cristão. Mas as pessoas às vezes não entendem, elas são guiadas por sentimento, por aquilo que ela gostaria de ouvir. Nem tudo, os evangelhos não foram escritos para cristãos. Tem coisas maravilhosas e nós aproveitamos ali quase tudo, mas nem tudo é para o cristão. Por quê? Porque os evangelhos naquela época estavam sendo escritos para judeus. Não existia cristão. Jesus, quando chegou, estava pregando para judeus. E ele fala, é digno tirar o pão da mesa dos filhos, para dar para os cachorrinhos. E aquela mulher fenícia, Ciro Fenícia, falou o quê? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Porque ele não estava vindo para os gentios. Ela, como uma Ciro Fenícia, ela era uma gentia. E ele estava vindo para os filhos. E quem eram os filhos de Deus naquela época? Os judeus. Os 4 evangelhos eram pregando para judeus. E os 4 evangelhos, às vezes, quando a gente vai ler os 4 evangelhos, a gente lê e fala assim, nossa, é sempre a mesma coisa, tudo igual. Se eu ler o primeiro e ler o último... Isso é uma leitura natural, não é a leitura quando você lê com o Espírito Santo de Deus te guiando, te revelando. Porque o primeiro evangelho de Mateus, ele fala da genealogia de Jesus Cristo, que termina em Abraão. A promessa, ele está falando para judeus que o rei chegou, que o Messias chegou. Ele dá a genealogia, né? Vai até em Abraão, não é isso? Lucas, o evangelho de Lucas, já fala de quê? Da genealogia de Jesus, mas vai até, quem sabe? Adão. Mostrando que ele era 100% Deus, 100% homem. Aí quando tu chega no evangelho de Marcos, não tem genealogia. De João, também não tem. Mas o de João, ele mostra o coração de Deus. Ele mostra o nosso Abba Pai. Amém? Mas as pessoas leem, interpretam da sua maneira, às vezes não entendem nada, mas tiram suas conclusões humanas. E eu sempre digo, o natural nunca vai compreender o sobrenatural. Amém? Amém. É outra esfera, é outra conexão. Além disso, não há absolutamente pecado algum em nós que o sangue de Jesus não tenha limpado. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, obtendo a eterna redenção. Cara, o que é que as pessoas não entendem quando ler um versículo de uma passagem dessa? Vamos ler novamente Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, que era o que faziam na antiga aliança o povo hebreu, né? E aqui Paulo, a gente acha que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, estava pregando para hebreus. Não era para cristão, era para hebreus. E ele falando, não por meio de sangues e bodes, como vocês faziam através do sumo sacerdote. Matavam um bode, matavam um bezerro para oferecer, para receber perdão de pecados temporário. Não é isso? E ele fala, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, que é o lugar onde Jesus está hoje, à direita do Pai. E nós estamos com Ele assentados. Amém. Amém? No Santo do Santo, uma vez, até você cometer o próximo pecado? Não. Uma vez por todas, obtendo eterna redenção. O que é a palavra eterna? Será que eterna tem um prazo? Até você cometer a próxima falha, o próximo erro, o próximo pecado? Não. Até a eternidade. Até a volta do nosso Cristo. Nós não pecamos. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós somos pecadores porque nascemos pecadores. A natureza adâmica, mas nós não somos santos porque
fazemos uma obra maravilhosa ou somos pessoas corretas. Nós somos santos porque Jesus nos justificou. Ele nos qualificou. Amém? Nós somos perfeitos porque nós temos uma conduta perfeita? Não, não, não. É porque Jesus é perfeito. E como Ele é, somos nós nesse mundo. Às vezes as pessoas não aceitam. Às vezes elas ficam, não, mas isso não pode. Realmente, é difícil de entender. É como você comete o crime e eu falo, não, cara, eu vou assumir a penalidade. Eu vou pagar por você. E foi isso que Jesus fez. Ele pagou no nosso lugar. Amém? Ainda que nós quiséssemos, o nosso sangue não serviria. Porque o nosso sangue já nasceu pecador. Amém? Tinha que ser um sangue divino. Por isso que Jesus foi concebido, né? Ele não foi entre uma relação de homem e mulher concebido. Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. E o sangue de homem, o sangue da mulher, não tem contato com o sangue da criança. Né? A medicina veio descobrir isso quando começou a AIDS no Brasil, no mundo, né? Que falaram, poxa, agora os bebês vão nascer contaminados. E viram que muitos bebês nasciam e não eram contaminados. Foram ver. O cordão umbilical não tem contato o sangue da mãe com o sangue do bebê. A mãe pode ter um sangue A positivo e o bebê um O negativo. E os dois convivem pacificamente. Por quê? Porque os sangues não se misturam. Então Jesus não tinha contato com Maria, porque o sangue de Maria era pecadora pelo pecado de Adão. Não era? As pessoas às vezes falam, Maria a Imaculada, né? Maria, Jesus não falou isso, Jesus falou exatamente o quê? O anjo falou, agraciada, não sobre as mulheres, mas entre as mulheres. Ela não foi agraciada sobre as mulheres, mas entre as mulheres. Ela está no mesmo patamar de nós, entre as mulheres. Mas as pessoas a idolatram, não é isso? Por falta de conhecimento, por falta de revelação. Ela é entre nós, entre as mulheres. Amém? Amém. Em Efésios 1:7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então vamos aqui. Nele temos a redenção através do sangue. Pelo sangue de Cristo nós obtivemos a redenção, porque cremos e confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Então nós temos a redenção, a remissão das ofensas, segundo o quê? As nossas obras? Não. O meu comportamento? Não. O meu agir correto diante de tudo e todos? Não. Segundo o quê? A riqueza da graça de Deus. Segundo a riqueza da graça de Deus. Amém? É o favor imerecido. Então, nada que nós venhamos a fazer vai nos tornar merecedores, porque o favor é imerecido. Eu não mereço, eu sei que eu não mereço, mas o amor de Deus, a graça de Deus me atingiu. Ela chegou até mim. Então, não é o merecimento, o quanto você é bom ou o quanto você é mau. É você crer em Jesus Cristo. Lembra do ladrão na cruz? Até aquele momento ele tinha feito tudo de errado na vida. Mas enquanto os outros dois estavam zombando de Cristo ali no meio, ele falou, gente, nós sabemos por que estamos aqui. Nós merecemos estar aqui. Mas ele nada fez. O ladrão reconheceu que ele nada tinha feito para merecer a morte de cruz. Mas ele estava lá por nós. Amém? E ele reconheceu, quando ele aceitou Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus era Deus, ele falou, mestre, lembra de mim quando chegares no paraíso. Porque ele sabia que ele ia para o paraíso, que ele era Deus. E foi o que Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Amém? Para mostrar que ele é Deus. Amém? Quando eu falei isso aqui há pouca semana atrás, né? Quando ele curou aquele enfermo que desceu pelo telhado, que ele falou, os teus pecados estão perdoados. Os religiosos falaram, isso é blasfema. Ele está blasfemando. Tem que ser apedrejado. E foi que Jesus falou, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Para mostrar que ele era Deus. Amém? Amém? Esse é o nosso Deus.
Todos os nossos pecados foram perdoados por meio de sua obra consumada na cruz. Esse é um trabalho imaculado. Apocalipse 1:5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama. Né? Quando nós ainda estávamos nas trevas, Ele mandou o seu Filho amado, o melhor do céu, para nos resgatar das trevas para a luz do Filho do seu amor. Amém? Amém. Esse é o nosso amado Deus. Jesus não deixou um único pecado sequer, presente, passado e futuro. Porque muitos dizem, não, você até aqui, agora você aceitou Jesus Cristo, agora você tem que, não, você agora tem que ter uma vida, para daqui é contigo, não é? Jesus te salvou daqui para frente é com você. Se ele tivesse feito isso, teria morrido em vão, né? Teria morrido em vão, porque na outra esquina a gente já tinha se ferrado, tinha caído. Nós somos totalmente dependentes da obra consumada de Jesus Cristo. Amém? Amém? Agora, aquele que está em Cristo Jesus, ele foge do pecado, foge da aparência do mal. Ele foge das artimanhas, ele foge das mentiras, ele foge de tudo que tu sabe que não agrada a Deus. E como nós recebemos tudo isso? Pela fé. Porque sem fé, nós não conseguimos jamais agradar a Deus. É o que diz em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é pela fé. Fé é a moeda de troca no reino dos céus. Amém? É a moeda de troca no reino dos céus. Jesus não deixou um único pecado. Foi isso que o apóstolo Paulo, que escreveu 2/3 do Novo Testamento, ele nunca mencionou o pecado imperdoável. Em nenhuma epístola, em nenhuma das cartas do apóstolo Paulo, ele mencionou esse pecado, em qualquer epístola para as igrejas. O sangue de Jesus é maior do que qualquer pecado. Amém. Se os cristãos pudessem cometer esse pecado e perder a sua salvação, pode ter certeza que Paulo, Pedro, eles teriam falado. Principalmente Paulo, como 2/3 das epístolas, mas não tem nenhuma passagem. Pelo contrário, né? Como eu estou aqui mostrando as passagens para vocês, nós somos totalmente contra o pecado. Nós somos totalmente, veementemente contra o pecado. Ninguém apoia o pecado aqui, mas o pecado não é maior do que o sangue e a obra de Jesus Cristo. Porque Jesus falou, eu vim para os pecadores. Eu vim para os pecadores. Se você se acha santo, você não precisa de Jesus Cristo. Se você acha que você é capaz de ser redimido pelo seu comportamento, pelas suas obras, pelas suas ações, você não precisa de Cristo Jesus. Amém? Amém. Mas nós conhecemos e sabemos a verdade da palavra de Deus. O diabo adora fazer jogos mentais, né? Eu até indiquei um livro aqui para a Renata que ela está adorando, né? Sempre posta lá, né, Renata? Amém. Nos mostra isso mesmo, né? Medo, culpa, condenação, incredulidade, etc. Ele sabe usar o pronome pessoal para enganar cada um. Ele nunca fala, eu estou aqui para te acusar. Não, você leva para a primeira pessoa. Eu sou fraco, eu estou com medo, eu estou inseguro, eu estou ansioso, eu estou estressado, eu estou com crise de pânico. Você sempre usa, ele sabe usar isso. E nós damos força para ele. Nós damos as armas para ele. Porque nós usamos um pronome pessoal. Eu. Ele usa a nossa mente. Ele aliena a nossa mente. E ele nunca coloca, você é fraco, você é pecador, você... Não, ele bota para você se auto-acusar. Eu estou com síndrome do pânico, eu estou estressado, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que... É sempre eu. Tira o foco do eu e olha para Jesus Cristo, que é maior do que tudo isso. Amém. Jesus é muito maior do que o teu problema. Não sei qual o problema de vocês, mas eu digo uma coisa, eu sei que Ele é maior do que todo e qualquer problema. Amém? Amém? Ele é muito maior. Ele criou os céus e a terra. Ele ressuscitou mortos. Ele multiplicou pães e peixes. Ele transformou água
em vinho, não um vinho qualquer, mas no melhor vinho. Amém. Ele deu vista aos cegos, curou leprosos. Seu problema é maior do que isso? Não. Será que ele pode? Amém. A sua palavra jamais volta vazia, a não ser quando nós anulamos a palavra de Deus. Quando nós nos conectamos aqui, mas daqui a pouco fazemos uma curva e temos outras prioridades, seguimos outros caminhos, ao invés de estarmos conectados e buscando a Cristo Jesus, ao nosso Abba Pai em primeiro lugar. Por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Aí nós invertemos, nós buscamos as coisas em primeiro lugar e esquecemos desse relacionamento íntimo com o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Amém. E as coisas nunca vão nos satisfazer. Sempre vai ficar vazio, sempre vai ficar faltando algo. Você pode estar... O que mais existe são pessoas bilionárias infelizes, tristes. E a gente às vezes fala assim, hoje eu estou em dificuldade, mas se eu ganhasse X, minha vida mudaria. Será que mudaria? Nós vemos muitas pessoas que ganham prêmios na loteria e acabam perdendo a vida. Acaba perdendo a família. Acaba vivendo mais infeliz do que o que vivia antes quando estava na pobreza. Não é verdade? Porque o dinheiro sem a sabedoria de Deus, sem a visão de reino, cara, te faz mais pobre, mais infeliz. Mais pobre, mais infeliz. Porque eu escutei uma frase do pastor Joseph Prince que ele falou o seguinte, ele falando lá de Singapura, da terra dele, né? Ele falou, o que eu mais conheço aqui em Singapura, as pessoas mais ricas são os mais pobres que eu conheço, porque eles têm muito dinheiro, mas eles são tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. A única coisa que eles têm é dinheiro, não tem mais nada. São pessoas fúteis, vazias. Quando um crente acha que pode cometer o pecado imperdoável, está reforçando a mentira do diabo e diminuindo a obra e o sangue de Jesus. Quando você acha que você pode cometer esse pecado, você está exatamente diminuindo o sangue de Jesus Cristo e a obra plena da cruz do Calvário. Jesus é maior do que qualquer outra coisa. E esse Jesus que é maior do que todas as coisas, ele habita em nós. A sua misericórdia, o seu amor é tão imensurável que quando ele estava sendo elevado aos céus, ele falou que estava voltando para o Pai, mas eu vos deixo o meu Espírito. Amém. Aleluia. Amém? Eu vos deixo o meu Espírito. O Espírito desse Deus vivo, desse Deus operante, desse Deus amoroso habita em nós. Nós, eu falo os que cremos. Amém? Até a fé que nós, às vezes, escutamos pessoas falar que são pessoas de muita fé. Eu tenho muita fé. Eu já ouvi isso dezenas de vezes. Até a fé que você tem é um dom de Deus. Se é muito ou pouco, eu não sei. Mas ela só precisa ser tamanho de um grão de mostarda. E Jesus falou que se ela for o tamanho de um grão de mostarda, ela dirá a esse monte, serrai-lhe e se lança no mar. E se ela não duvidar no coração, assim lhe será feito. Amém. Então não é o tamanho da sua fé, é em quem você tem fé. E você não duvidar no seu coração. Então, o problema que você vive não é nada. Não é nada. O problema é nós que criamos. Os gigantes somos nós que criamos. As dificuldades somos nós que criamos. Porque nós fomos doutrinados. Tem até pessoas que acham que a pobreza é boa. Porque a pobreza ensina alguma coisa. Gente, Deus fez um mundo com ouro, prata, diamante, pedras preciosas para o ímpio, com tanta riqueza. E ele mostra isso, que no céu as ruas são de ouro, eles pisam em ouro. Agora, o amor a essas coisas, sim, aí é uma falha grave. O amor ao dinheiro é a razão de todo mal, não é isso? Mas não o dinheiro, ou a joia, ou o ouro, ou a prata, isso não é a razão. Agora, o amor ao dinheiro é o que você faz para adquiri-lo e depois que adquire, o que você faz com ele. Aí sim. Aí é entre você e Deus. Não é isso? Firme seu coração, sem sombra de dúvidas, que você é a justiça de Deus em Jesus Cristo.
E ignore os pensamentos mentirosos que Satanás tenta implantar na sua mente. Seu coração tem que estar fixado que você é a justiça de Deus em Cristo. Você não é justo por obra, como fala Efésios. Ninguém é justificado por obra, do início ao fim, pela fé. As pessoas, nas traduções das Bíblias, eles trocaram a palavra ação e colocaram obras. Aí pegam uma passagem de Tiago e fala, fé sem obra é morta. Só que não é obra que está ali no original, é ação. Fé sem ação. Eu vou agir confiando em Deus. Eu vou botar o pé e Deus vai botar o chão. Porque eu confio que Deus vai botar o chão. Isso é uma ação. Aí as pessoas trocaram e botaram obra e às vezes, aí quando mudaram para obra, automaticamente as pessoas acham que é o fazer. Eu vou fazer. Não, eu vou fazer confiando em Deus. É uma ação de confiança. Porque fé, como está em Hebreus 11:1, fé é uma certeza, é uma convicção daquilo que nós não vemos, mas pela fé cremos que receberemos. Amém. Né? Então é uma convicção, é uma certeza que eu orei, eu estou aqui aguardando o realizar de Deus na minha vida, resposta da oração que eu fiz. Eu não vou duvidar, não importa o que aconteça, Deus está trabalhando para o meu bem. Amém? Isso é convicção, é certeza. O diabo, ele quer a sua mente. Ele não pode atingir ao crente. Ele fica ao derredor procurando a quem possa devorar, né? Tiago 4,7. O diabo quer a sua mente para que você se sinta culpado, derrotado e sentindo-se condenado. Tudo que tem gente que toda hora que faz, eu vou, sei lá, uma pessoa me pediu alguma coisa, eu não dei, eu vou pedir perdão para Deus, seu perdão. Gente, você já foi perdoado. Será que o seu perdão, o seu arrependimento é maior do que o sangue de Jesus? Tem mais valor do que o sangue de Jesus Cristo? Tem mais valor do que a obra da cruz? Você não pede perdão para ser perdoado. Você se arrepende e pede perdão porque você já foi perdoado. Amém. Você pode pedir perdão, não tem problema, mas porque você já foi perdoado. Agora, o verdadeiro arrependimento é aquele que comete o erro, mas não volta a fazê-lo. Eu errei, eu falhei, mas eu não vou mais fazer isso. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não é o pedir desculpa, ou pedir perdão, ou ficar 1 hora de joelho orando, ou reza não sei quantos Pai Nosso. Não. O verdadeiro arrependimento é um coração que simplesmente tomou uma posição de fazer, eu não faço mais. Eu fiz, mas não faço mais. Amém? Amém. Aí você vê que realmente Jesus Cristo está trabalhando na tua vida. Esse é um coração arrependimento, isso é o que agrada a Deus. Mas não, eu vou pedir para quê? Para quê? Tu pode pedir da boca para fora. Não é? Tu pode pedir da boca para fora, mas Deus conhece os nossos corações no mais íntimo. Né? Ele disse, vocês olham para a aparência, para o que as pessoas falam, para o que vocês enxergam, mas eu conheço os corações de cada um de vocês. Ele sabe o número de cabelos que temos na cabeça. Esse é o nosso Deus, essa é a capacidade do nosso Deus. Então aprenda a ignorar os pensamentos do diabo, de derrota, de fraqueza, de medo, de estresse, de sei lá, seja lá o que for. Não coloque o seu foco e consciência no diabo. Ele é um mentiroso e não há verdade nele, desde o princípio. Nunca houve verdade nele, não há verdade nele. Tudo isso é enganação, é mentira. Ele é um mentiroso. Jesus falou ao contrário. Foi que Jesus nos ensinou. Ele falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele rouba porque não é dele, é nosso. Ele está tirando a nossa alegria, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, seja lá, ele está pegando o que não é dele, é nosso. Agora nós estamos permitindo. Mas Jesus falou o contrário. Jesus falou, esteja consciente da justiça de Deus em Cristo. Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quando os pensamentos negativos vierem, veja a obra consumada de Jesus. Ao invés de você dar voz ao medo, ao invés de você dar voz ao problema que você está vivendo, você olha e fala, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Jesus é o meu Salvador. Satanás, tu é um derrotado, tu não vai me afligir,
Tu não vai me amedrontar, tu não vai tirar minha paz, tu não vai mexer nas minhas finanças, nos meus negócios, no meu casamento, nas minhas amizades, porque tu está debaixo dos meus pés, não por algo que eu fiz, mas pelo sangue de Jesus Cristo, que é maior do que tudo e de que todos. Amém? Amém? Isso é posicionamento de fé. Ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Amém. Amém? Mas declarar, vivê-la, não meros ouvintes, praticantes da palavra de Deus. Porque Jesus também falou, aqueles que ouvem e não as praticam é semelhante às ondas do mar, que leva de um lado para o outro. O ventilador. O ventilador. As ondas do mar levam a pessoa emocionalmente. Ajudaria, Adelar, por favor? De um lado para o outro, não é? Então nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus, confiando e declarando a palavra de Deus. Nós conhecemos a verdade. Amém? O sangue de Jesus foi e será para sempre mais que suficiente. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, o sangue de Jesus foi e será mais do que suficiente. Amém? Sempre. A minha e a sua justiça está do lado de Deus. Quem é a minha e a sua justiça? Nós somos a justiça de Deus em quem? E Ele está de Cristo. No lado direito do Pai. E nós estamos aonde? Com Ele. Assentados à direita de Deus em Cristo Jesus. A minha e a sua justiça está do lado do Pai. O próprio Jesus Cristo falou, né? O mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não alterna. Ainda quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Então, ainda quando falhamos, a fidelidade dele não permite que ele venha falhar conosco, porque ele é fiel. A promessa, os hebreus rejeitaram Jesus Cristo, mas Deus tinha uma aliança com Abraão. Até hoje eles sobrevivem e vivem desfrutando da aliança que Deus fez com Abraão. Amém? Amém. Fez uma aliança com ele, nosso Pai na fé. Toda batalha mental é vencida na pessoa de Jesus. Toda batalha mental. Você pode estar desesperado, você pode estar com medo, você pode estar angustiado, mas se você fecha seus olhos e começa, Jesus, Jesus, eu não sei o que orar, eu não sei, Jesus, 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 Tu és maior. Jesus, o Teu sangue me redimiu. Jesus, eu creio que Tu és o meu Salvador. Jesus, Tu és o meu Deus. Em Ti eu deposito a minha confiança. Jesus, cara, não precisa orações longas e elaboradas, mas precisa um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração rendido ao nosso Abba Pai. Amém. No nome de Jesus. E você verá Jesus mandar solução, o remédio para aquela dor. Amém? Lembre-se, Ele é a sua justiça. Ele é a justiça de nós que cremos e confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. A nossa justiça é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele está no céu e nunca pode ser removido. Independentemente do que você tenha ou não tenha feito. Ele não deixará e nunca nos abandonará. Porque Ele é fiel. Ainda quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Amém. Vocês creem na palavra de Deus? Amém. Amém. Hebreus 13:8 diz: a sua justiça é o próprio Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Hebreus 13:8. Portanto, não sejam enganados. Não sejam enganados por sentimentos ou por aquilo que vocês estão ouvindo, de quem quer que seja. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Não se apegue ao seu próprio entendimento, às suas conclusões precipitadas, às suas emoções, mas à verdade da palavra de Deus. Amém? Amém. O apóstolo Paulo diz: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte
Isso é parte da simplicidade, da pureza devida a Cristo. Então, onde tudo começa? Na mente. Por isso que eu falo, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando é realmente de verdade no teu coração, automaticamente o teu espírito foi recriado, não de maneira natural, mas sobrenatural. O teu espírito é novo, certo? Mas a tua mente ainda é do velho homem. E começa a entrar em conflito. O conflito, as emoções, porque nós somos muito visuais, nós somos muito dos sentidos, os 5 sentidos. Sabe, a gente olha para aquela dificuldade e a gente cria um gigante. Ao invés de transformar a nossa mente, a metanoia, olhar para aquele problema e falar, cara, Deus é maior do que esse problema. Amém. Mas a gente confia naquilo que a gente declara. A gente se apega naquela certeza e a gente não volta atrás. Não é isso? Mas a gente não. A mentalidade ainda é velha, o espírito foi novo, ele foi recriado, mas a mentalidade está sempre ali, te levando para o buraco, dando foco e ênfase ao problema. Seja ele uma enfermidade, seja ele financeiro, seja ele um relacionamento, a gente começa a olhar para o problema, ao invés de olhar para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é maior do que tudo e todos. E ele ainda diz que no seu nome todo joelho se dobrará e toda língua o confessará que ele é Senhor. Então, seja no céu, seja no inferno, onde quer que exista um ser vivente, vai declarar que Jesus Cristo é Senhor. Ainda que não tenha aceitado, ainda que esteja no inferno, mas vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse problema seu também pode reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Você dá ênfase ao problema, então vamos começar a reconhecer que Jesus é o dono da situação. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Amém? Não vamos dar ênfase ao problema, mas ao nome de Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome. Amém? Hebreus 13:8 diz, a sua justiça é o próprio Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, ele não alterna, ele não tem como ele mudar. Quem muda somos nós. Nós somos guiados pelos sentimentos, pelas emoções. Tu acorda bem hoje, amanhã tu está mal, tu está feliz amanhã, depois tu está triste. Ai, por quê? É o inimigo querendo exatamente a tua mente. E em cima das tuas emoções, tu tem que saber o que é que tu vai declarar. Por isso que Provérbios fala, né? Que a língua, né, é o menor músculo do corpo humano, né? Mas ele é como o leme de um navio. Ele que diz para onde vai a tua vida. Comerás do fruto da tua língua, das tuas palavras. Aquilo que tu declara, todos nós sabemos que palavra tem poder. Mas ela tem poder de levar uma alegria ou de criar uma guerra. Não é isso? A pessoa chega no meio de uns amigos e começa a fazer uma fofoca, jogando um contra o outro, daqui a pouco está uma guerra. Mas tu pode chegar no meio da guerra e chamar todo mundo para cá para conversar com palavras sábias e trazer a paz. Mas é o fruto das tuas palavras. É da forma que tu usa. Tu pode ter uma família equilibrada, uma família feliz. Por quê? Porque tu sabe usar as tuas palavras. E tu sabe em quem tu confia. Não está dando ênfase ao que tu está vendo, aquilo que vocês estão vivendo. Mas você está confiando em Deus e declarando aquilo que você quer ver, não aquilo que você está vendo. Amém? Porque tudo foi feito por palavra. Não é isso? Deus viu, diz que Deus chegou, a terra era fria, escura e vazia. E foi que ele falou: ai, que escuridão, que frio, que vazio. Não, ele viu que era frio, que era escuro e que era vazia. O que ele falou? Haja luz. O teu problema é frio, escuro e vazio? Que haja luz. Amém. Mas para de dar ênfase ao problema. Para de dar ênfase àquilo que está tirando a tua paz. Começa a declarar o que tu quer ver. Haja luz, haja amor, haja restauração, haja cura, haja felicidade, haja prosperidade, haja vida
abundante, porque foi essa vida que tu viesse e me prometeu, Jesus. Vida e vida em abundância. Abundância de paz, de amor, de prosperidade, de relacionamentos equilibrados, felizes. Haja abundância. Amém? Em todas as áreas das nossas vidas. Mas não vamos dar foco, olhar para aquelas trevas, para a escuridão, para o frio. Então nós temos que conduzir o nosso navio com a nossa língua. Vamos conduzir o nosso navio. O vizinho é ruim? Não vamos dizer que ele é ruim, vamos dizer que ele é bom. Esse vizinho é uma bênção. Só Deus sabe, mas é uma bênção. Ele sabe, tu tá doido para dizer o contrário, mas tu não vai dar voz ao inimigo, porque ele quer que tu declare. Ele quer tudo que você fale, porque ele vai infernizar ainda mais. Mas a gente arrebenta com ele quando a gente faz o contrário. Por isso que Jesus falou, pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem, não pague o mal por mal, mas o mal com o bem. E ali a gente junta brasas vivas na cabeça daquela pessoa que não merecia, mas recebeu da graça e do amor de Deus através de nós. Amém. Amém. Amém? Então nós não vamos pagar o mal com o mal, mas com o bem. O evangelho é simples. Ele só se refere a Jesus. Ele é simples. Ele só se refere a Jesus, mas a gente quer tirar o lugar de Jesus e sentar no lugar dele, né? Nós somos mais sábios, né? Então a gente quer tirar Jesus da equação. Ele não se refere a você. Ele só se refere a Jesus. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa obediência. Cristo é a nossa santidade. Cristo é a nossa justificação. Glorice e orgulhe-se em Cristo. Amém. E somente em Cristo. Amém? Amém? Somente em Cristo. O inimigo, ele tentará parecer que tudo se refere a você. Tudo é você. Há uma semana, 2 semanas, não lembro, eu preguei aqui, né? Vítimas ou vencedores, né? As pessoas sempre botam a culpa em tudo e em todos, né? É a culpa do governo, é culpa do marido, é culpa da esposa, é culpa do vizinho, é culpa do patrão, é culpa do empregado, mas nunca para olhar, cara, onde que eu estou falhando, onde que eu estou errando. Porque tudo tem 2 pesos, tudo é 50%, ninguém nunca erra sozinho, né? Nós não podemos fazer como Adão e Eva. Eva foi lá, a cobra convenceu a Eva convenceu Adão e eles foram lá comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus chegou, ele perguntou, Adão, foi que tu fez? Adão falou, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Tipo assim, já tirou dele, né? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Chega para Eva, foi o que tu fez? Foi a cobra. Né? Todo mundo é vítima. Ele poderia falar, Senhor, falhei, pequei contra ti, Senhor. Eu reconheço o meu erro, a minha falha. Perdoa-me. Porque ele sabia do coração de amor de Deus. É tanto que Deus não amaldiçoou a eles, amaldiçoou a terra, mas não a eles. Pelo contrário, diz que ele matou um animal, pegou a pele ainda com sangue e cobriu a sua nudez, que ele estava com a folha de figueira que representa a justiça própria. E quando Jesus, voltando para os evangelhos, quando Jesus passava por uma figueira, ele viu que ela tinha folhas lindas, ele falou, vamos ver se tem figo lá. E disse que quando chegou não tinha figo. E ele amaldiçoou aquela figueira e foram embora. Quando eles voltaram no dia seguinte, passaram por aquele local, aquela figueira estava seca. E os discípulos falaram, Senhor, olha a figueira que tu amaldiçoou. Secou. Jesus estava nos mostrando naquela passagem que nós temos que exatamente amaldiçoar a justiça própria. Porque a folha da figueira, lembra qual foi a justiça própria de Adão no paraíso? Pegou uma folha de figueira para cobrir a sua nudez. Eu não entendia essa passagem, porque eu sempre olhava para ela e falava, cara, mas a Bíblia diz que não é tempo de figo. Mas Deus não é injusto. Como é que ele amaldiçoou a figueira se não era tempo de figo? Como era que ele queria figo se não era tempo de figo, gente? Mas aí eu falava, mas Deus não é injusto, tem alguma coisa. E eu orei a Deus e ele me mostrou. Levou lá para o início.
no jardim do Éden. Quando eles pecaram, cobriram com a folha. Mas Deus matou um animal, pegou a pele ainda com sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados, e cobriu a nudez de Adão e Eva, apontando para o Cordeiro de Deus. Amém. O sangue, para o sangue. E aquela figueira naquela passagem ali era exatamente isso, era a justiça própria. Estava nos mostrando. Lógico, o Espírito nos revela. No natural a gente vai ler e não vai entender. Mas o Espírito nos revela que é exatamente nós matarmos a nossa justiça própria. E olharmos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então o Evangelho é muito simples. Cristo é tudo. No Novo Testamento, arrependimento é a palavra grega metanoia, que significa simplesmente transformação de mente. A metanoia, transformação de mente. Meta significa mudança. Muda a tua mente. E noia se refere à mente. Mudança de mente. Certas pessoas religiosas têm a ideia de que arrependimento significa rastejar, condenar-se, até sentir que conquistou suficientemente o perdão de Deus por meio de sua contrição ou autoflagelação. Né? Tem muitas religiões que as pessoas ficam até se chicoteando, se sangrando, achando que aquele sangue ali vai ter algum valor diante de Deus, né? Esse tipo de sacrifício. E eu não duvido da sinceridade das pessoas que acreditam em arrependimento dessa forma, dessa maneira. Eu até acredito da sinceridade, da boa intenção deles. Todavia, você pode ser sincero em sua intenção, mas ainda estar totalmente errado quanto ao arrependimento, quando ele não se baseia na crença correta. Você pode ter boa intenção, você pode estar fazendo a coisa achando que está fazendo certo, mas quando você está crendo errado, você não vai receber nada de bom. Só vai sofrer à toa, mas não vai receber nada de bom. Entendeu? Pode ser muito sincero, mas totalmente errado quando o arrependimento não se baseia na crença correta, que leva à transformação interior. O que nós precisamos é de uma transformação de dentro para fora. Porque aquela transformação que a gente faz com esforço, por exemplo, o cara fuma, eu não vou fumar mais. Olha, se alguém estiver fumando, olha o cigarro assim, eu vou ter que sair de perto. Isso não é transformação. Você bebe, o cara está ali, abre uma garrafa de, sei lá, qualquer bebida, o camarada fala, não, tira de perto de mim, porque senão eu não consigo resistir. Isso não é transformação. A transformação, quando você não bebe mais, você pode abrir cerveja, pode abrir o que você quiser. Você olha e fala, cara, não tenho mais vontade nenhuma de sair. Isso sim foi transformação de dentro para fora. O cara está fumando, você fala, pode fumar à vontade. Não tenho vontade nenhuma, porque teve uma transformação de dentro para fora. E só quem faz essa transformação é o Espírito Santo de Deus. Amém. Esse é o verdadeiro arrependimento. Amém? Como nova criatura em Cristo, você odeia o pecado e a transgressão e anda em sua justiça e identidade em direção a novos níveis de vitória sobre o pecado. Você fazia, mas você não faz mais. E não é esforço nenhum. Não é esforço você não fazer mais. Eu não faço mais, eu tento um esforço danado para não cometer, para não voltar para o lixo. Não. Você não tem esforço. Porque o Espírito Santo já trabalhou, já fez uma limpa de dentro para fora. É simples, é fácil. Se for do teu esforço, pode ter certeza que você vai cair de novo. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Se depender do homem, não vai demorar muito. Amém? Amém. Agora que você compreende o que é arrependimento da Bíblia, vamos usá-lo para vencer a batalha por nossa mente. Nós sabemos o que é arrependimento. Nós vencemos a batalha na nossa mente. De tudo ou de qualquer problema, nós vencemos pela nossa mente. Amém? Amém. Quando pensamentos errados entram em sua mente, o arrependimento ou a transformação da mente de que você necessita é saber que esses pensamentos não pertencem a você. Isso não me pertence. Isso não vem de Deus. Se não vem de Deus, não me pertence. Como Cristo é, eu sou nesse mundo. Nós somos nesse mundo.
E a gente começa a declarar: Cristo é a nossa nova identidade. Como Ele é, somos nós nesse mundo. Amém? E nós nos posicionamos à altura da palavra de Deus. Isso honra a Deus. Mas as pessoas que se põem como vítima, o pobre coitado, o sofredor, o que está em dificuldade, tu acha que isso honra a Deus? Pelo contrário, o inimigo fica rindo da tua cara. Fala: cara, o outro venceu, diz que eu estou debaixo dos pés dele, mas esse daí me deixou montar na corcunda dele, né? Eu estou nas costas, ainda com uma esporinha, igual aqueles cowboy, né? Furando no vazio, né? Porque você deixou, porque você permitiu. É que ele tem autoridade? Não. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o inimigo não toca. Né? Tiago fala que o inimigo fica ao derredor procurando a quem possa devorar. Ele não devora quem ele quer. Ele pode até querer devorar qualquer um, mas ele não consegue qualquer um. Ele procura quando você dá voz. Você pensa, declara, deu voz, aí ele pode te devorar, ele pode agir na tua vida, na área que você está declarando fraqueza, ao invés de mostrar que você tem toda a força e o poder no nome de Jesus Cristo. Amém? Esse é o nosso Deus, essa é a verdade que liberta. Encha sua mente com seus pensamentos, sua palavra, paz, alegria e amor. Mensagens e recursos ungidos, cheios de Jesus, o libertarão do pensamento errado e calibram o seu crer e pensar, de modo que suas crenças e pensamentos estejam alinhados com a palavra de Deus. Alinhado com a palavra de Deus. Por isso que é tão importante quando nós estamos unidos, quando nós estamos conectados junto como membros de um só corpo, onde Jesus é a cabeça. Sabe? Mas quando a gente deixa de congregar, deixa de estar nessa união, deixa de partilhar, deixa de ouvir a palavra de Cristo Jesus, a gente é como a árvore que tira do solo, ela começa a murchar, ela começa a morrer. Porque nós precisamos, principalmente o crente que ainda está tomando leite, que ainda não tem maturidade, precisa dessa comunhão com os outros irmãos, porque cada um vai estar no nível, e é super natural, mas nós precisamos estar conectados. Por isso que Jesus falou: se vocês estiverem conectados em mim, e a minha palavra em vós, vocês darão muitos e bons frutos. E nós somos membros do mesmo corpo, amém? Na velha aliança, o sumo sacerdote usava em sua testa, né, uma placa de ouro com as palavras santidade ao Senhor. Vocês já leram essa passagem? Não? Já leram? Alguns, né? Amém. Joelma ali. Essa é meu orgulho, minha discípula. Então, eles tinham uma placa que falava santidade ao Senhor na testa. No caso, começou com Arão. O significado disso é que, mesmo quando falhava em pensamentos, Israel, com base em seu sumo sacerdote, era aceito. Toda Israel, o país, era aceito através do seu sumo sacerdote. Tá? Se o sumo sacerdote era aceito, a nação inteira era aceita. Hoje temos o sumo sacerdote perfeito, Cristo Jesus. Amém. Não são os seus pensamentos que o qualificam para ser aceito por Deus. Não são as suas atitudes que o qualifica para ser aceito por Deus. Mas é o próprio Cristo Jesus. Santidade ao Senhor. Hoje nós temos o sumo sacerdote Jesus Cristo, à direita do Pai. Ele é o nosso advogado. João fala isso: filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, se aconteça de vocês caírem, por favor, saibam que vocês têm um advogado fiel, Jesus Cristo Santo, o Cristo. Ele não fala: vocês têm um acusador, vocês têm aquele que vai te jogar na cara, aquele que vai te condenar. Não, isso não é o papel do Espírito Santo, isso não é o papel de um cristão, isso é um papel do inimigo. Quando você faz isso, você está dando voz a quem? Ao advogado Jesus Cristo? Ou ao acusador? O acusador. E quem é o acusador? Esse derrotado mesmo. Na velha aliança,
esse sumo sacerdote botava lá esse negócio. Então, vocês podem ler a respeito, né, dessa placa de ouro em Êxodo 28, 36 ao 38, tá? Anotem para vocês ler isso aí. Êxodo 28, 36 ao 38. O sumo sacerdote de Israel é uma representação do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote permanente hoje. Ele é o nosso sumo sacerdote permanente. O significado disso é que, mesmo quando falha em pensamentos, Israel, com base em seu sumo sacerdote, era aceito. E nós somos aceitos em Cristo Jesus. Amém? Hoje, nós que somos da nova aliança, Deus nos justifica com base no seu Filho. Amém? Quando a gente fala, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então, para de olhar para você. Você não é justificado em você, no seu comportamento, nas suas obras, nas suas ações. Você é justificado em Cristo. Cristo é a sua justiça. Eu sou a justiça de Deus em quem? Cristo. Então tira o foco de você. Olha para Jesus. Amém? A gente tem mania de ficar sendo conduzido pelo diabo mesmo, alienando a nossa mente para olhar para nós. Tira o foco de você, olha para Jesus. Ele é quem nos justifica. Ele é justo. Jesus é justo. Amém. Deus o vê justo como Jesus. Jesus é justo. Amém. Deus o vê como justo. Ele é abençoado. Amém. Deus o vê como abençoado. Se ele está sob o favor límpido de Deus, Deus o vê como sob o seu favor límpido. Se os seus pensamentos são sempre perfeitos e plenos de santidade para com Deus, Deus vê os seus pensamentos como perfeito em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa justiça. Não são os meus pensamentos, é os de Cristo. Não são as minhas atitudes e ações. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Toda vez que eu olho para mim, eu anulo a cruz. Eu estou botando ênfase em mim. Será que o meu pecado, a minha falha, o meu erro é maior do que o sangue de Jesus? Então tira o foco do eu e olha para Jesus. Não há detalhes insignificantes na Bíblia, né? Agora não pense que hoje no céu Jesus está vestido como um sumo sacerdote do Antigo Testamento, tá, gente? O vestuário, o peitoral e a mitra são apenas recursos visuais que Deus descreve na Bíblia para nos mostrar o que é verdadeiro acerca do Senhor Jesus e de nossa perfeição nele. Amém? Vocês lembram que no peitoral do sumo sacerdote tinha 12 pedras, cada uma cravada com uma do nome das tribos de Israel. São 12 pedras. Não era pintada, era cravada. Era vamos supor, um diamante estava lá cravado, um jaspe estava lá cravado, uma esmeralda, um rubi, era cravado. Sabe por quê? Porque aquilo não se apaga, está cravado. O nosso nome, nós que cremos e aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos no livro da vida. Amém. Ele sabe que Ele é a nossa justiça. Amém? Ele é a nossa justiça. Quando Satanás vier atormentar a sua mente, mostre Jesus. Todo pensamento ruim, todo pensamento negativo, mostra Jesus. Eu já vi situações de irmãos que eram atormentados por o inimigo. E quando eles começaram a não conseguir atormentá-lo mais durante o dia, eles tentavam durante a noite, através de sonhos. Né? Eu ouvi testemunho aqui dentro, de pessoas aqui dentro. E a gente conversando, orou a Deus, e eu falei para ela, irmã, toda vez quando tu for dormir, cobre o teu sono, o teu descanso com o sangue de Jesus Cristo. Amém. Não é isso, irmã? Ela está aqui, ó. E ela falou que nunca mais perdeu uma noite de sono. Isso para a glória de Deus. Né? Nós temos um garotinho aqui que antigamente também passava por esse probleminha, não é isso? E nós oramos e falamos que esse monstro
O sangue de Jesus já matou ele, destruiu. Amém. Isso já tem o quê? Uns 2 anos, né, Rosi? Desse tempo por diante, nunca mais esse garoto tem uma noite de sono para a glória de Jesus. Amém. Amém? Ele entende melhor do que nós, adultos. Amém. Ele entendeu melhor. A gente ainda reluta, né? A gente ainda deixa algumas coisas entrarem nos nossos corações e anular a graça e o favor de Deus. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de lei anula toda a graça. Amém? Amém. Então, quando ele vier, mostra Jesus. Os pensamentos de Jesus são sempre santos, bons, perfeitos, agradáveis. Mostra Jesus para ele. Mostra que Jesus já o venceu, que ele simplesmente é um derrotado, que ele pode partir em retirada, que ele não tem domínio sobre nós. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Lembre-se de como a placa de ouro está sempre em torno da testa do sumo sacerdote e seus pensamentos são sempre plenos de santidade de Deus. Não pelos seus, mas pelo seu sumo sacerdote. Amém? Em Êxodo 28:38, sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Portanto, saiba que os pensamentos de Jesus são sempre perfeitos. Os pensamentos de Jesus são aceitos perante Deus. Amém. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós não somos aceitos em nós, mas nele. Amém? Portanto, saiba que os pensamentos de Jesus são sempre aceitos e por causa da sua perfeição, que nós somos sempre aceitos nele diante de Deus. Quando a gente tenta agir por nossa conta, nós nunca vamos chegar à presença de Deus com justiça própria. Mas quando nós declaramos que somos a justiça de Deus em Cristo, nós somos aceitos, porque os pensamentos de Cristo Jesus são sempre bons, perfeitos e agradáveis. Deus está olhando para Jesus e é por seus pensamentos serem santos, somos aceitos. Creia que você é aceito e aprovado por causa de Jesus. É isso que significa levar todo o pensamento cativo à perfeita obediência de quem? A tua? Ou de Cristo? 2 Coríntios 10:51. Diz para nós levar todo o pensamento cativo à obediência a perfeita obediência de Cristo Jesus. Não a minha, mas a perfeita obediência de Jesus Cristo. Amém? Em Cristo, vamos sempre vencer a batalha por nossas mentes. Em Cristo, o inimigo nunca vai conseguir nos derrotar. Amém? Mas as pessoas, às vezes, se afastam da igreja, da comunhão, e começam a se vitimizar, botando a culpa sempre em alguém ou em alguma coisa, e para de olhar para si próprio, para o espelho e falar: eu sou o culpado, eu estou me inferiorizando, eu estou dando voz a quem eu não deveria. E começa exatamente a se afastar do círculo, se afastar da igreja, porque está dando voz ao inimigo. Se ela soubesse quem ela é, de fato, ela não faria isso. Amém? Amém? Vamos fazer uma declaração? Pode levantar vocês. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, eu me achego a Ti, não baseando minha aceitação em minhas próprias obras, ou atos de justiça, que são imperfeitos. Eu me aproximo de Ti, confessando que Jesus Cristo é a minha justiça e a minha plenitude. Reconheço que fui justificado gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Como Romanos 3:24, acredito que Ele não conheceu pecado, se fez pecado por mim, para que nele eu fosse feita a justiça de Deus. Aleluia. Amém. 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 Amém.